Você já se questionou sobre o sucesso de séries e filmes que tratam de eventos pós-apocalípticos, como zumbis ou outros cataclismas? Por que será que essas produções têm um grande número de fãs ao redor do mundo? E mais, você já se sentiu convidado ou teve a sensação de que gostaria de viver em um mundo onde todo o nosso sistema tenha colapsado? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esses dias atrás, no Twitter, eu dei de cara com uma thread do Gabriel Divan, que é um advogado e doutor, sim, veja bem, ele fez doutorado. E ele é também co-host de um dos melhores podcasts do Brasil, Vira Casacas, junto com o Carapanã. E nessa thread, que eu vou deixar linkado aqui no comentário fixado, ele fez alguns comentários sobre a série The Last of Us. E eu confesso que me pegou de jeito. Talvez não exatamente pelo mesmo objetivo da thread, mas por ele ter trazido ali algumas impressões que eu já havia tido, mas que eu ainda não havia me dado ao trabalho de transformar em palavras. E eu vou ler aqui para vocês um pedacinho dessa thread. Vocês não sentem, em alguma, ainda que em mínima porcentagem, uma certa inveja dos personagens que possuem como única e exclusiva tarefa diária trabalhar pela própria sobrevivência, ajudar de forma direta o seu grupo e proteger ser protegido pelos seus amados? A quantidade de broncas, empenhos, tarefas e obrigações que temos por dia, por hora, por minuto, que são atenção às questões de outras pessoas e que não revertem em nosso prazer, bem-estar e melhoria em algum aspecto, é bastante deprimente e injusta até. A thread continua e mais adiante ele joga o que tá na nossa cara. Fim do mundo / fim do capitalismo, etc. e intensifies. E é aí que eu me peguei pensando em divagar aqui em vídeo alguns minutos sobre essa parada. O Gabriel é um cara foda pra caralho, sigo ele há muito tempo e tô sempre aprendendo muito com ele, muito sobre direito com ele nas oportunidades em que ele aborda essa nossa área que é comum. E eu quero aproveitar aqui então e mandar um abraço pro Gabriel. As séries e filmes que retratam sociedades pós-apocalípticas, sociedades que sobreviveram após guerras, cataclismas ou a ação de vírus ou fungos, como essas que dão origem às séries de zumbis, são cada vez mais populares em todo o mundo. The Walking Dead, The Last of Us, World War Z, e aí uma série de outras que também abordam isso, às vezes de um aspecto mais futurista, ou às vezes de um aspecto mais saudosista. Essas produções costumam mostrar um mundo em que o sistema vigente, seja ele político, econômico ou social, colapsa completamente. Nesse novo mundo, a sociedade precisa se reorganizar de forma radical, muitas vezes recorrendo a estratégias violentas aí para garantir a sua sobrevivência. E aqui, violência é óbvio, entram os enredos de conflito, de ação, suspense ou até mesmo terror, que são os motes, são os motivos pelos quais a gente para assistir determinada obra. Em muitos casos, essas produções retratam uma realidade em que a desigualdade social, a ganância, a falta de empatia, são talvez as principais causas do colapso desse sistema, desse nosso sistema. E elas nos fazem questionar essa nossa relação com o meio ambiente e a nossa dependência tanto da tecnologia quanto da exploração dos recursos naturais. Inclusive, em muitos casos, a ação dos vírus ou fungos que dão origem a zumbis é só uma metáfora para nossa ação destrutiva sobre o meio ambiente. Além disso, também, a falta de recursos e a dependência da tecnologia em um mundo pós-apocalíptico nos fazem questionar a própria sustentabilidade do nosso atual modo de vida. E eu vou além. Muitas vezes elas escancaram a superficialidade não só das nossas relações, mas das relações que temos com os nossos próprios objetivos de vida, que são alienados dentro de escritórios ou fábricas, em que a gente dedica grande parte do nosso tempo a atividades que não nos agradam, e atividades das quais nós não temos, na maior parte das vezes, participação ou mesmo desfrutamos dos seus resultados. Isso me lembrou até aquela música do Zé Ramalho, uma música chamada Cidadão, em que ele fala sobre as casas e os prédios que ele ajudou a levantar e que ele não pode entrar, ou então sobre as escolas em que ele trabalhou na construção, colocou cimento, bateu massa, e que a filha dele não pode estudar. E, cara, isso é muito merda, não é não? Muitas vezes, os personagens que sobrevivem ao apocalipse são
só pessoas comuns que precisam lutar pela própria sobrevivência e pela sobrevivência de suas famílias. Esses personagens, eles precisam se unir a outros sobreviventes, formar comunidades e lidar com os desafios de um mundo em que a lei do mais forte tende a prevalecer. E é aí que está o ponto-chave. Esses cenários onde a civilização humana é destruída ou reduzida a um estado de sobrevivência quase que primitivo, fazendo desaparecer muitos elementos da nossa sociedade capitalista, incluindo aí a política, o dinheiro e o comércio, acaba forçando as pessoas a cooperar e trabalhar juntas para sobreviver, muitas vezes em sociedades ou comunidades pequenas e autossuficientes. E o que a maioria dos espectadores talvez não tenha percebido, essas produções, elas são uma forma de crítica ao sistema capitalista em que nós vivemos. Elas mostram que uma situação de crise extrema, de desigualdade social e de falta de empatia também, isso pode levar a um colapso completo do nosso sistema. E parece até que a gente deseja esse colapso exatamente por causa dessas razões, desses motivos. Essas séries e filmes, elas oferecem uma reflexão sobre a natureza do sistema capitalista e suas falhas. Elas mostram que, em um mundo onde a desigualdade é cada vez mais acentuada e os recursos são cada vez mais escassos, há também a escassez de solidariedade, de empatia e de cooperação, que acabam precisando ser reaprendidas para se garantir a sobrevivência da espécie humana. Essa simplificação do modo de vida, ela pode parecer desafiadora e até mesmo assustadora, mas ela tem um quê de atraente, sabe? Em um mundo onde as pessoas são constantemente bombardeadas por propagandas, pressionadas por adquirir cada vez mais bens materiais, vivendo um mundo pós-apocalíptico parece oferecer até uma sensação de liberdade e um pouco de alívio também. Uma oportunidade para você escapar daquele ritmo alucinante e acelerado de uma vida moderna em que você não tem nada para desfrutar. Alucinante e acelerado no ritmo em que você tem que trabalhar para produzir coisas. Viver um dia de cada vez, valorizar o momento presente e aproveitar cada oportunidade que a vida lhes oferece. Quero dizer, que a vida nesse mundo lhe ofereceria, porque aqui, de volta para nossa realidade, as coisas não são divertidas assim. A não ser, é claro, que você seja rico pra caralho. Que não é o caso de 99,9% das pessoas desse mundo e penso eu que 100% do pessoal que assiste esse canal. Agora, se por acaso você faz parte desse 0,1% da humanidade e tá aqui me assistindo, e sei lá, de repente você até concorda com isso, pô, mete um pix camarada pra nós aí e ajuda, porque você sabe que qualquer troco teu aí é sustento de mais de um mês aqui, beleza? A gente não precisa de um surto zumbi, de um inverno nuclear ou de uma rebelião das máquinas pra gente se livrar de todo esse mal que nos sufoca, de toda essa rotina horrível que esse sistema nos impõe. Olha só, para a gente viver exatamente do jeito que a gente vive hoje, sem a necessidade de sustentar um consumismo desenfreado e sem esses lucros que vão para bilionários, cara, trabalhar 3 horas por dia já é muito. Eu acho que já é muito. No mundo onde existem máquinas e tecnologia para impulsionar a produção, muito menos da metade do seu expediente já seria necessário para produzir o que precisa ser produzido. Isso sem contar que tem um monte de recursos, sabe? Tipo carne, metais, soja, milho, feijão, tudo que você imaginar estocado, até mesmo dinheiro guardado por aí e que daria pra gente usar, inclusive para empregar todo mundo que quer trabalhar e a gente produzir mais com menos tempo ainda pra gente precisar trabalhar, diminuir ainda mais a nossa carga. Consegue flagrar isso? Aliás, sobre essa questão do tempo que a gente trabalha para viver, eu até estava pensando numa coisa interessante. O tempo, ele é um recurso que a gente não consegue guardar, a gente não consegue estocar. Nem nós, nem os bilionários. Não se poupa tempo, só se vive. Mas sabe o que os bilionários fazem, o que os ricos fazem? Eles compram o nosso tempo. Pois é isso mesmo. A gente não trabalha pra gente, a gente trabalha pros outros. O salário que você ganha aí não te permite ser feliz, não te permite viajar, não te permite viver momentos que você gostaria de viver. E não precisa ir longe, não. Tipo, sei lá, viagens caras ou estadias em lugares maravilhosos. Não, elas já não te permitem passar mais horas do dia com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com sua namorada, com seus pais, nos momentos talvez mais importantes das suas vidas. É sério, você passa mais tempo trabalhando do que vivenciando, do que tendo momentos marcantes e felizes com a sua família. É trabalho, é mercado, é banco, é arrumar a casa, é consertar as coisas, é resolver problemas que você não acaba nunca.
Então você acaba não vivendo, porque você não está vendendo só a sua mão de obra, mas você está vendendo o seu tempo, tempo que não volta, tempo que você estaria com a sua família, tempo que você estaria jogando futebol, ou jogando play, ou num show, ou num churrasco com os amigos. Você até faz essas coisas, não faz? Eu acho que você faz, mas isso tem um custo, tem um sacrifício, e o pouco que você faz são migalhas que você consegue reunir para ter a ilusão de que vive no mesmo mundo que eles, porque eles vivem essa realidade de desfrutar e aproveitar o tempo e a família todos os dias, o tempo todo, sem perrengue, sem sofrimento. Até porque, né, é você que tá aí sofrendo por eles no seu emprego. Porra, então a solução é o fim do mundo. Aí é que tá. Não precisa ser o fim do mundo. Pode ser só o fim do capitalismo mesmo. E eu tô falando sério. O capitalismo é a maior doença da humanidade do nosso presente. Ele é uma evolução egoística e narcisista da escravidão, do modo de produção escravagista, sabe? Que passou pelo feudal e aí veio desembocar na nossa atual realidade. Senhor de escravo, senhor da terra, senhor da empresa. Os senhores evoluíram, só evoluíram. E os escravizados também. Há pouco tempo atrás eles eram servos e hoje eles são os empregados. E a gente normaliza isso. A gente normaliza essa dualidade. É natural? Não é natural, mas a gente naturaliza essa existência de castas. E o que é que mudou? As coisas não mudaram? Mudaram. Não tem mais chicote. Tá, beleza. A gente sabe que infelizmente ainda tem, né? A gente só tem uma ilusão de liberdade. A liberdade que nós temos é de escolher só quem será o nosso Senhor. Quem é que irá cagar na nossa cabeça, pedindo metas e horários e deixando a nossa saúde mental estragada, enquanto alguém tá de boas, tomando uma champanhe, num iate, ancorado numa praia paradisíaca, tendo momentos de prazer com sua família, ou com seus amantes, suas amantes, ou com seus amigos, enfim. Vocês entenderam. Ah, mas aí você tá falando de socialismo, aí nós vamos falar da China, da União Soviética, de Stalin, de Coreia do Norte. Meu irmão, para. Eu tenho certeza que você não sabe ou não conhece as realidades e os contextos desses países e nem sabe o quanto do que você sabe que é fruto, na verdade, de uma guerra ideológica cheia de propaganda falsa. Mas eu não tô aqui para defender esses países, não. Fodam-se esses países. Esquece esses países. Você não precisa esperar o fim do mundo, assim como você não precisa de uma guerra mundial, de uma segunda guerra mundial. Você não precisa nem da terceira guerra mundial. Você não precisa, sei lá, a população tá passando fome. Você não precisa ter o seu país invadido e destruído por outro país e sofrer, sabe, os piores tipos de abuso para instaurar o socialismo. Não existe fórmula, nem receita, muito menos um manual de como um país socialista deve ser. Você não vai ser obrigado a deixar o bigode crescer, nem vai ser proibido de sorrir. Eu prometo pra vocês. E mais, você não precisa nem destruir nada. Você não precisa nem matar ninguém. Olha só que loucura, né? Pois é, não precisa. Você só precisa duas coisas: redistribuir a forma de como o trabalho é dividido e redistribuir a forma de como as riquezas, os bens de primeira, segunda, terceira ou quarta necessidade são distribuídos. As riquezas, sabe? Pensa só nisso aqui comigo. Tem muita gente sem emprego que quer trabalhar e tem muito trabalho jogado fora porque comida estraga em supermercado, em silo, tudo muito mal distribuído. Ou seja, se a gente distribuir bem tanto esses bens quanto a carga de horário, a gente não vai precisar trabalhar metade da metade do que a gente trabalha hoje para continuar tendo tudo que a gente já tem. Mas vamos além. A renda per capita domiciliar no Brasil em 2022 era de aproximadamente R$ 1.600. E não é por pessoa que trabalha, não. É por pessoa que mora naquela casa. Então, se uma casa tem ali, em média, 4 pessoas, essa renda seria R$ 6.400 para aquela casa, para aquele lar. Agora, olha para esse Brasil e me diga, quantas famílias de 4 pessoas ali vivem com 6,5 pau por mês? Esse dinheiro, ele existe, ele tá aí. Só que ele não tá distribuído dessa forma bonitinha, não. Não tem R$ 6.000 para cada casa com 4 pessoas, não. Agora imagina você ali trabalhar em meio expediente e ainda viver em um núcleo familiar de 4 pessoas com essa renda. Essa renda, 4 horas por dia. Pô, imagina, todo mundo trabalhando. Cara, você ia ter uma renda até maior. Ou acesso a bens e serviços ainda maiores, já que mais gente estaria trabalhando, né? Então, para pensar, essa renda per capita, ela leva em conta um monte de gente
desempregada. Então a gente não precisa do fim do mundo para sua filha ou seu filho estudar na escola que você ajudou a construir. A gente só precisa do fim do capitalismo. E mais, se você pensar certinho, o apocalipse zumbi até já aconteceu. Só que você não tá aí sobrevivendo e vivendo altas aventuras, não. Você é o zumbi. Você é o zumbi que está sustentando esse sistema para que outras pessoas vivam em liberdade. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, aqueles recadinhos básicos de sempre, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, curta, compartilhe. Se você quiser nos ajudar, você pode fazer um Pix, principalmente se você for um bilionário. Se você for um bilionário e estiver assistindo esse vídeo até o fim, mesmo que você não tenha gostado, você tem o dever de pagar. Não é você que tem que remunerar todo mundo por tudo que é feito? Então, porra, deixa um Pix aí, bicho. E se vocês quiserem nos ajudar ainda mais, vocês podem se tornar membros do canal. Só clicar no botão aí Seja Membro, que vai ter algumas pequenas e simbólicas recompensas, como ter vídeos e outras coisas antes do prazo. Pessoal, eu vou ficando por aqui então, e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!